Trabalho sobre Data Warehouse. Disciplina Banco de Dados 2, Universidade de Salvador. Equipe composta por Carlos Emanuel, Cíntia Santana, Hildebrando Pedro, José Romari e Paulo Luiz. O que vem a ser um Data Warehouse? O Data Warehouse, ou armazém de dados, é um sistema de computação utilizado para armazenar informação relativa às atividades de uma organização em banco de dados de forma consolidada. Agora um pouco da sua história. O Data Warehouse foi criado pela IBM na década de 60 com o nome Information Warehouse. Foi relançado diversas vezes, mas nenhuma delas com grande sucesso. O seu nome foi dado por William H. Armour, considerado o pai dessa tecnologia, e tornou-se viável somente com o surgimento de novas tecnologias para armazenar e processar uma grande quantidade de dados. O que seria preciso para tornar um BD ser considerado um Data Warehouse? Primeiro, coletar dados de várias fontes. Segundo, transformar dados coletados para que haja uma visão única dos dados. Terceiro, dados devem ser usados por aplicativos para obter informações que dêem apoio às suas decisões. As características de um Data Warehouse. Ele tem que ser orientado por assunto. Toda a modelagem de warehouse é a partir dos principais assuntos da empresa. Integrado. Integração feita ambiente operacional para as aplicações do Data Warehouse, visando padronizar os dados dos diversos sistemas em uma única representação. Ele precisa ser não volátil. No ambiente de Data Warehouse, os dados, antes de serem carregados, são filtrados e limpos, gerando informação. Após essa etapa, esses dados sofrem somente operações de consulta e exclusão, sem que possam ser alterados. Quarto, variável com o tempo. Ao analisarmos um dado de um Data Warehouse, o mesmo sempre estará relacionado a um período determinado de tempo, pois terá uma chave de tempo que irá indicar o dia no qual estes dados farão extraídos. Elementos básicos do Data Warehouse. Extração. Retirada dos dados do sistema transacionais e armazenagem na área de Data Stage. Carga de dimensões processadas. Realimentação do processo para garantir a representação correta dos dados em novo formato. Carga, replicação e recuperação. Quando pronto, o dado é carregado no datamart correspondente e são criados ou atualizados índices para melhorar a performance de suas consultas. Alimentação. Apresenta as visões de datamart de acordo com as necessidades dos usuários. E carga dos resultados dos modelos. Serve para realimentar possíveis modificações do datamart, caso este não esteja adequado à aplicação que o utiliza. Arquitetura genérica. A arquitetura genérica compreende a camada dos dados operacionais que serão acessados pela camada de acesso a dados. As camadas de gerenciamento de processo, transporte e Data Warehouse são responsáveis por distribuir os dados e estão no centro da arquitetura. A camada de acesso à informação possibilita a extração das informações do Data Warehouse utilizando um conjunto de ferramentas. Arquitetura 2 camadas. A arquitetura de 2 camadas utiliza um servidor juntamente com aplicações front-end, que são ferramentas que realizam operações sobre os dados consultados e os transformam em informações úteis para os usuários. Os componentes back-end são ferramentas responsáveis pela extração, limpeza e carga de dados, mais conhecidas como ETL, também são utilizadas nesse tipo de arquitetura. Arquitetura de 3 camadas. A arquitetura de 3 camadas suporta vários usuários e serviços devido à sua flexibilidade. As informações ficam armazenadas em várias camadas. Na primeira camada estão as interfaces que trabalham com o usuário.
onde geralmente são gráficas. Na segunda camada estão os servidores de banco de dados e aplicações. Por isso, tem a necessidade de ter um acesso eficiente e veloz aos dados compartilhados. E na última, ficam armazenadas as fontes de dados. A arquitetura de 3 camadas é a mais utilizada pelos analistas. O que vem a ser OLAP? OLAP, Online Analytic Processing, processo analítico em tempo real, é uma das ferramentas mais acessadas para a exploração de um data warehouse. O OLAP possibilita alterar e analisar grande quantidade de dados em várias perspectivas diferentes. Suas vantagens: inconsistência são identificadas e solucionadas antes dos dados serem carregados, o que facilita a execução da análise e a de relatórios. 2. Contribuem para o processo de tomar decisões através de relatórios de tendências, de exceções e relatórios que revelam os objetivos versus desempenho real. E as suas desvantagens não são a solução adequada para dados não estruturados. Também podem ter custos elevados e podem ficar ultrapassados com alguma rapidez. Empresas que produzem data warehouse, como a Oracle, Cloudera, Amazon Web Services e a Teradata. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho. Essas foram as referências usadas para produzir todo esse trabalho. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem estar consultando os links das referências.